Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as sutilezas do processo psicoterapêutico. Quero contar um pouquinho sobre algumas das minhas experiências e sobre detalhes que me fizeram despertar. Vou começar contando para vocês sobre uma experiência muito particular, inclusive aqui com os vídeos do YouTube. A gente vai fazer um paralelo com o processo psicoterapêutico, tá? Então vamos lá. Quando eu comecei a fazer os vídeos aqui no YouTube, eu achei que eu deveria saber tudo. E eu achei que ia ser muito mais fácil do que eu imaginava fazer as edições. Enfim, é super difícil, eu ainda tô no processo. Mas se você ver o primeiro vídeo, que foi no ano passado, pra esse vídeo agora, eu espero que tenha dado uma melhoradinha. E eu vou explicar pra vocês como é que eu melhorei durante esse processo. O primeiro vídeo que eu editei, eu coloquei inclusive lá no meu Instagram, no Psico na Vitrine. É um vídeo sobre os livros que eu tinha lido durante o mês. O vídeo ficou desfocado, eu não sei se tá focando agora, eu espero que sim. A edição não ficou das melhores e eu fiquei tão estressada pra fazer essa edição, pra fazer esse vídeo, que vocês não imaginam. Eu me cobrei demais durante todo o tempo de edição, eu achei que eu tinha que saber tudo, eu estava extremamente estressada porque eu não domino a ferramenta, não é minha área de trabalho, eu nunca estudei para aquilo e mesmo assim eu estava com uma cobrança excessiva para dar conta daquilo. Você se reconhece nesse processo? Ter que dar conta de tudo, achar que tem que saber de tudo, não pedir ajuda. Isso muitas vezes pode acontecer antes de você entrar no processo psicoterapêutico, que é esse movimento de não pedir ajuda, achar que dá conta de tudo, achar que você deve saber sobre absolutamente tudo. E não, né? A gente não precisa dar conta de tudo de jeito maneira. O que aconteceu? Claro que com o tempo eu fui me habituando ao processo, mas ainda com muita dificuldade. E quando a gente entra no processo de psicoterapia, é assim também, a gente entra, vai tendo bastante dificuldade, ou antes mesmo de iniciar o processo, a gente vai passando por muitas dificuldades, até que a gente para pra pensar e diz, tá, eu não preciso lidar com isso sozinha, eu posso pedir ajuda, ou eu posso olhar para isso de uma forma diferente. Foi aí que eu pedi ajuda. Na verdade, eu fiz um pequeno curso de edição muito rápido e as coisas se clarearam e ficaram muito mais fáceis quando eu acessei um profissional. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque isso tem muita relação com o processo psicoterapêutico. Às vezes a gente acha que vai dar conta de tudo, que precisa dar conta de tudo sem nenhum tipo de conhecimento ou sem acessar algum profissional e acaba sofrendo demais, tendo ansiedade, passando por muito estresse e não precisa, né? Eu passei por isso durante esse tempinho aqui editando os vídeos e quando eu finalmente procurei um profissional para me ajudar, tudo isso fez muito mais sentido e ficou mais leve. Claro que eu ainda preciso aprender muito porque é um processo, né? Quanto mais a gente fazer, né, como a edição ou acessar esses sentimentos, mas as coisas vão fluindo. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que um processo psicoterapêutico ele é feito de sutilezas, né? A gente não vai despersonalizar, virar do avesso ou qualquer coisa nesse sentido. Um exemplo que eu dei pra vocês foi o meu feed do Instagram. Vocês podem ir lá olhar como que era antes e como que eu fui trabalhando essa construção dele, né? Antes ele era um feed super marcado, né? Ele era um feed mosaico, eu colocava ali todos os posts, eu ainda faço esse planejamento, mas hoje com muito mais leveza. Antes ele tinha uma grade muito fechada, então eu não tinha liberdade para criar ou para decidir não fazer aquele tipo de post. Eu tinha um trabalho muito grande fazendo tudo aquilo e ele era muito fixado, né? Ele tinha uma dureza muito grande quando eu tava fazendo ele. E não foi automático, né? Eu fui percebendo essas mudanças aos poucos e eu falei, nossa, como mudou, né? Então hoje eu escolho uma cor de acordo com a minha paleta de cores ali e eu vou criando e tendo muito mais liberdade do que eu tinha antes. E eu fui perceber isso só depois do meu processo de psicoterapia, que ainda é contínuo, mas
que eu percebi essas mudanças nas sutilezas, sabe? Então talvez a gente não mude grandes coisas, mas durante o processo a gente vai vendo essas pequenas coisas que vão causando bem-estar pra gente. É isso, gente, queria contar essa história aqui pra vocês e desmistificar também um pouquinho sobre o processo psicoterapêutico, né? Muitas pessoas buscam um processo psicoterapêutico achando que vai ser rápido, fácil, que em poucas semanas as coisas vão mudar drasticamente. E não, porque a vida é feita de processos e que, enfim, a gente tá aí pra trabalhar todos eles, que a gente pode fazer diferente, né? Buscar ajuda e perceber bem-estar nessas pequenas mudanças e nessas sutilezas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Até mais!